Oi, minha águia! Estamos iniciando mais um Café com a Coach. Hoje nós vamos falar sobre visão positiva de futuro. A importância de você ter uma visão positiva de futuro em relação a quais são as consequências, né, quando você não está tendo essa visão certa do seu futuro. Nós vamos falar sobre como construir o seu mural da vida, o seu mural da vida dos seus sonhos, qual a importância também disso para a sua vida. Então, assim, o conteúdo de hoje tá muito bom. Assiste até o final, porque aqui vai ter muita coisa valiosa que vai agregar muito na sua vida, tá bom? Então, para iniciar, a gente precisa entender, assim, o que significa visão positiva de futuro? O que quer dizer isso? A visão positiva de futuro, ela já diz tudo. É você ver o seu futuro de uma forma que te anime, que te alegre. Porque muitas pessoas, por a gente viver numa geração onde nesse momento, assim, muita gente vive numa geração de muitas pessoas ansiosas, de muitas pessoas que estão com crises de ansiedade, com muitas pessoas que estão com uma preocupação excessiva, com um cansaço excessivo, e tudo isso leva a essas pessoas não terem uma expectativa de futuro positiva, né? Por se preocuparem tanto, por ver o estado atual não está bom, por não estarem felizes, satisfeitas com a vida que tem levado, pensa no amanhã como algo preocupante ou nem prefere pensar. E se pensar, sempre pensa de algo de ruim que vai acontecer, de alguma coisa ruim que pode acontecer amanhã, ou daqui a alguns anos, enfim. Então, quando você tem uma visão positiva, você pensa no seu amanhã, você pensa daqui a alguns anos, a sua vida melhor do que você está. Então, é assim que uma mentalidade de sucesso, é assim que uma pessoa que vive o extraordinário pensa. Pensa no amanhã, o futuro serve para quê? O futuro serve para realizar sonhos, para realizar objetivos. Então, a gente tem a expectativa de futuro positiva para poder ter as ações certas para o seu hoje, para poder começar a realizar hoje o que você quer amanhã. Então, é para isso que o nosso futuro serve. Para nos trazer a motivação certa do que fazer hoje. Então, essa visão positiva é você enxergar o seu futuro com otimismo. É você enxergar o seu futuro com esperança, com confiança, sabendo que dias melhores virão. E se você hoje, olha só, se você hoje não está vivendo uma vida de fato extraordinária, é porque na sua colheita, na sua plantação, você não plantou a semente certa. Então, se amanhã eu quero algo diferente, eu tenho que começar a minha plantação hoje. Eu sempre falo disso, é a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Tudo que acontece na sua vida hoje é consequência das suas escolhas, das suas decisões. Sabe, não tem culpados, não tem quem errou. Tudo que você vive hoje é consequência de algo que você fez. Então, isso é autorresponsabilidade, quando você entende que na sua vida, tudo que você vive hoje é responsabilidade sua, é decisão sua. Não foi por conta do universo, não foi por conta de pessoas, não foi por conta de ambientes, foram decisões suas. Então, uma vez você entende isso, você entende também que para mudar, só depende de você. Que se você quer viver diferente, você vai ter que começar a mudar os seus hábitos hoje. Mudar o que você faz hoje. Porque se tudo que você tem feito até hoje tem colhido os mesmos resultados, como é que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Então, qual nível que você tem que acessar, qual conhecimento que você tem que obter para você chegar num resultado diferente? Então, é sempre essa pergunta que você tem que fazer. Eu ainda não tenho isso hoje, eu ainda não vivo dessa forma hoje. Por quê? O que nível eu tenho que acessar? Que tipo de conhecimento, que tipo de pessoas, com quem eu tenho que me aproximar, o que eu tenho que fazer para encontrar um resultado diferente?
Então, não é você começar a se vitimizar, não é você se colocar de lado, é você olhar que nível, para atingir o próximo nível, o que você tem que fazer. Então, quando você tem essa convicção, essa clareza do que você deseja, fica mais fácil de você conseguir realizar hoje, implementar as ações hoje. Quem não tem uma visão clara, quem não tem essa visão clara, vive perdida. É como aquela frase que tem: qualquer caminho vai servir para quem não tem a direção certa. Qualquer caminho vai servir. E é triste quando você não tem a direção certa, porque quando você vai nessa de que qualquer caminho serve, acaba que você indo por caminhos que vão prejudicar a sua vida, acabam te destruindo e acabam impedindo de você chegar onde deveria já estar. Então, a primeira coisa que você precisa definir é onde você quer chegar. Ter essa clareza de onde você quer chegar, qual nível, qual estágio. Então, você tem que acreditar, sabe, que o futuro te reserva grandes oportunidades, crescimento, sabe, experiências positivas, mesmo diante de desafios. Porque o que acontece? Tem pessoas que, trazendo para essa questão de desafios, de obstáculos, olha só, os piores momentos que aconteceram na sua vida, eles te trouxeram grandes aprendizados. Não foram para te derrubar, não foram para te destruir, foram para você aprender. Sabe? Olhe para o momento mais difícil que você passou. Qual foi o maior aprendizado que você teve nessa situação? Sabe? Qual foi? Em tudo, gente, tem um lado positivo. Em todas as coisas tem um lado positivo. Eu vejo muitas pessoas dizer assim pra mim: eu não sei como é que você consegue ser tão positiva. Mas isso é uma coisa que a gente desenvolve. Isso é uma coisa que a gente desenvolve quando a gente começa a olhar assim: isso daqui aconteceu, isso tá muito ruim. Mas o que é que de bom tem nisso? Em todas as coisas, alguma coisa tem de bom que aconteceu. Tem um lado positivo. Nas coisas mais difíceis da nossa vida, sempre tem. Mas só que nós precisamos desenvolver o nosso cérebro para começar a olhar positivo para as coisas. Porque uma pessoa muito negativa, ela não sai do lugar. Ela não sai, ela não avança. E ela atrai situações negativas, ela atrai para a sua vida tudo que for de ruim. Então, você tem que começar a mudar sua mente para o positivo e as suas palavras para o positivo. Começa a observar o seu vocabulário, as palavras que você fala. Começa a observar quantas palavras negativas você fala por dia. E isso é muito forte, gente. O poder das palavras é muito grande em relação ao que acontece na nossa vida. A gente às vezes não tem noção do quanto que as palavras, elas podem destruir. Então, quando eu mudo as minhas palavras, a minha comunicação, eu consigo mudar também a minha mente. Então, isso é uma coisa que você começa a desenvolver. E essa questão da positividade, além disso trazer grandes benefícios para você, isso é uma coisa assim que acaba mudando o nosso humor, sabe, aumentando a nossa autoestima, sabe, acabando com o estresse, acabando com a ansiedade, tudo quando você começa a olhar as coisas pelo lado positivo, a olhar as coisas pelo belo, desenvolva, olhar a beleza das coisas que está à sua volta. Sabe, tem tanta gente que olha pra tanta coisa ruim. Eu sei que tem coisa ruim, eu sei que tem problemas, mas para de olhar tanto para as coisas ruins da sua vida e começa a olhar para as coisas boas. A gente foca tanto nas coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente acaba desperdiçando o tempo glorioso que o Senhor nos dá para as coisas boas que acontecem. Às vezes é uma única área na sua vida que não tá legal, mas você tem várias outras áreas que você pode colocar sua energia. Dentro da minha mentoria, da mentoria Águia, a gente aprende a desenvolver 11 pilares da vida. Nós somos seres sistêmicos
O que significa isso? Que nós temos um sistema, é como o corpo humano. O nosso corpo, ele tem várias partes e cada parte é muito importante, é essencial para o desenvolvimento, para o desempenho do corpo. Se uma parte do nosso corpo não está bem, ela acaba atingindo todas as demais. Da mesma forma, é nos pilares da nossa vida. A gente tem 11 pilares. Cada pilar ele precisa de uma atenção especial. Se um pilar não está bem, acaba comprometendo todos os outros. Então, é um alerta que eu tenho. Essa área da minha vida não está legal, então eu tenho que tratar. E quando eu falo tenho que tratar, não é tratar o outro. Digamos que, de repente, o seu problema seja num relacionamento. Você não vai conseguir mudar ninguém. Mas você consegue mudar você. Às vezes, quando a gente fala de um processo de transformação, de pensar no positivo, a gente pensa assim, que a pessoa vai simplesmente mudar da água pro vinho e vai ser uma coisa visível que todo mundo vai ver. Mas sabe o que acontece? Qual é a maior transformação do ser humano? Quando ele muda de dentro para fora. A nossa mudança, ela não é de fora para dentro. Ela não é o que você vê externo. E a própria palavra do Senhor diz que o Senhor não olha para a gente com os olhos do homem. Ele olha no nosso interior. Então, quando eu mudo de dentro para fora, é algo poderoso. Porque o que está dentro de mim, é o que sonda toda a minha vida. Então, quando eu tenho autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu me desenvolvo, eu estou transformando o meu interior. E às vezes as pessoas podem até olhar o exterior, o por fora, o que elas conseguem ver. Mas eu costumo sempre dizer, gente, não existe nada mais poderoso do que você chegar à noite, colocar a cabeça no seu travesseiro e descansar. Em paz, com a sua consciência leve, sua consciência tranquila e o sentimento de gratidão no seu coração pelo dia maravilhoso que você teve. Porque muitas pessoas não conseguem viver isso. Muitas pessoas não conseguem viver dessa forma. E isso a gente acaba desenvolvendo quando a gente tem esse olhar positivo, quando a gente tem essa visão, sabe, de que o Senhor cuida de todas as coisas e que a sua vida está na direção dele e que mal nenhum chegará até você. E tudo que vier é pela permissão do Senhor. Olha só, a palavra do Senhor diz assim, que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. Você tem noção disso? Uma folha da árvore não cai sem a permissão do Senhor. Imagine a sua vida, você que é filha do Senhor. Então, por que tanta preocupação? Então, por que tanto medo, tanta insegurança? Se você é filha e o Senhor diz que nada acontece por acaso, e quando a gente está na direção do Senhor, todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que ele fala. Então, por que temer? Então, por que andar cabisbaixo? Sabe, a mesma energia que você gasta, com medo, com insegurança, com a incerteza, com a dúvida, com a preocupação. Se você gastasse essa mesma energia para pensar, não vai dar certo. As palavrinhas que eu sempre falo, eu posso, eu consigo, eu mereço. Traga tudo na sua vida pro positivo. Não pense, sabe qual é um dos grandes erros que a gente comete? É sempre pensar no que não quer. A gente tem isso muito, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero viver assim, eu não quero minha vida desse jeito, eu não quero essa área da minha vida, sempre no eu não quero. E o nosso cérebro, ele não sabe, ele não define, ele não sabe o que significa a palavra não. Ele não sabe o que significa a palavra não. Então, negativo, essa palavra pro nosso cérebro, ele não consegue definir. Se eu falar pra você, não pense em um carro rosa, você com certeza pensou em um carro rosa. Porque não sabe o que é o não.
Então, se você diz, eu não quero o meu filho vivendo dessa forma, eu não quero. Quando você pensa e você traz para o negativo, o seu cérebro registra só a última frase, ele descarta o que veio antes do não. É assim que ele faz. Então, se o meu cérebro ele não entende isso, é por isso que a gente atrai tanto para a nossa vida coisas negativas. Então, você tem que pensar no quê? No que você quer. O que é que você quer? O que é que você deseja? No positivo. Não, a minha vida eu penso que eu quero viver desse jeito. Do jeito que tá muito bom, mas eu sei que pode melhorar. Eu tenho eu penso que daqui até... Olha só, nós estamos em setembro. Daqui para dezembro. O que de bom você quer que aconteça na sua vida? O que de bom você quer que de repente, aquela coisa que você desejou muito, não, esse final de ano pra mim vai ser dessa forma. Eu quero estar assim, eu quero estar com essas pessoas, eu quero ser no meu negócio, eu quero já ter atingido isso. Não, esse ano não tem mais como, eu preciso de um planejamento maior. Mas pra ano que vem, eu espero que esteja dessa forma. É essa expectativa que você tem que ter. É essa expectativa de que as coisas boas acontecerão, é o que vai te mover, é o que vai, sabe, te dar a certeza, aquela alegria de fazer hoje. Eu sempre, ontem eu tava falando isso com meu filho, é uma coisa que é muito de mim. E as pessoas que estão à minha volta sabem disso, o quanto que eu penso positivo. O quanto que eu olho, sabe, para as coisas na certeza, não, é assim, e a gente consegue passar isso pro outro. Por isso que eu disse pra vocês que a mudança da gente, ela não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Quando eu mudo a mim, dentro de mim, eu consigo passar isso pras pessoas que estão à minha volta. E as pessoas à minha volta, elas conseguem ser impactadas pela minha mudança. Então, eu só consigo, como aquela questão, eu só consigo mudar o outro se primeiro eu estiver transbordando. Eu consigo impactar na vida do outro. Quando um copo enche, ele começa a transbordar, aí ele consegue atingir. Então, essa visão positiva de futuro é aquela coisa. Tem um copo com água pelo meio. Algumas pessoas vão olhar para o copo e vão dizer que ele está meio seco, e outras vão dizer que ele está meio cheio. Então, tudo isso vai depender da sua visão, da sua mentalidade, de como você olha para aquele copo. Os seus problemas, sabe, as dificuldades da sua vida, tudo é da forma, do ângulo que você está olhando. Se você olha para essa dificuldade como fim, como algo que vai acabar com você, ou se você olha isso como algo que vai te transformar, como algo que vai te dar, assim, o direcionamento para você ir para o próximo nível. Eu já tive momentos na minha vida que para mim foi assim. Hoje eu não acredito muito mais nessa questão do fundo do poço, mas eu acredito muito que o Senhor permite a gente passar por alguns desertos. E eu estive num deserto muito grande. E hoje eu divido a minha vida como antes desse deserto e depois desse deserto. Quando eu me separei, quando eu me divorciei, eu me senti no fundo do poço. Eu me senti, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E agora como que vai ser? Aquele momento poderia ter sido algo que ia impactar negativamente pro resto da minha vida. Eu poderia ficar naquela situação, me vitimizar e viver lá naquele estágio até hoje. De vítima, de coitada. Só que eu decidi fazer diferente. E eu olho hoje para aquela situação, e quando eu vivi aquele momento tão difícil, não como algo que me destruiu, mas como algo que me transformou. Porque naquele momento eu aprendi. Aquele momento eu aprendi que eu posso, que eu consigo e que eu mereço. Basta eu me movimentar. Então, aquele momento me serviu para me impulsionar. Eu vou fazer diferente. Eu vou buscar o que eu ainda não tenho.
E eu fiz justamente essas perguntas. O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso fazer? Com quem eu preciso me conectar? E eu olho hoje para aquela situação e eu defino justamente a minha vida de antes de tudo isso e depois de tudo isso. Como um grande aprendizado. E foi ali onde eu descobri a minha... Sabe, Paulo diz assim, quando estou fraco é que estou forte. Porque é nesses momentos que a gente descobre a nossa fortaleza. É nesses momentos de grande dificuldade que a gente descobre o nosso potencial. Ou, para muitos, pode ser o de destruir, o de acabar. E muitas pessoas não conseguem sair de lá. Por que não conseguem sair de lá? Eu sempre falo isso, gente. Para você iniciar um novo ciclo, você precisa encerrar um ciclo velho. Para você receber o novo, às vezes você precisa largar a mão do velho. E tem muitas pessoas que estão apegadas a viver a situação foi o que eu falei inicialmente. Os resultados que você tem colhido hoje é o que você plantou. Então, às vezes, você precisa parar essa plantação e começar uma nova. É a semente, é a lei da semeadura. Então, às vezes, a gente precisa encerrar um ciclo para começar outro. Então, quando eu vejo não por esse caminho, por isso que eu falei para vocês em relação aos caminhos, não dá. Não dá. Não é por aqui. Onde eu quero chegar, eu preciso seguir por esse outro caminho. Então, o que é a visão positiva de futuro? Ela é uma crença que, independente das circunstâncias, independente de como você esteja hoje, você tem a certeza que amanhã será melhor do que hoje. E sabe o que eu chamo isso? Pela ciência, pela neurociência, e eu como uma profissional dessa questão da área de desenvolvimento pessoal, pode chamar de vários nomes. Mas eu como serva do Senhor, eu chamo isso de fé. Pra mim, visão positiva de futuro é fé. É você acreditar, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém veja. Mas você tem a certeza que o Senhor tem o melhor pra você. É isso que Ele nos garante, é isso que é fé. A palavra do Senhor diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover uma montanha. Imagine. Então fé é você ter a certeza que você vai conseguir. Sabe, uma promessa que o Senhor tenha colocado na sua vida. Sabe, qualquer promessa que Ele tenha pra você, Ele vai cumprir. Então, nada, independente de como você viva hoje, do estado de hoje, não olha para as dificuldades. Não olha para as dificuldades, olha para onde você quer chegar. Olha para os sonhos de Deus, tudo que o Senhor tem reservado para você. E aí é por isso que em Abacuque, esse versículo, ele é muito forte para mim. E ontem, quando eu tava fazendo os estudos para apresentar esse conteúdo para vocês, essa live, o Senhor colocou esse versículo no meu coração. E ele é muito forte. Todas as vezes que eu falo de visão positiva de futuro, de mudar da vida, eu sempre uso esse versículo, porque para mim ele é o versículo mais claro que fala sobre isso. Está lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 2 e 3. E diz assim: Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto essa visão cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se tardará. E o que é que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer da sua visão positiva de futuro. E é é uma coisa que eu tenho clara na minha vida, e é o que eu sempre ensino. Você ter essa visão. Então eu quero que você olhe para a sua vida hoje, que você comece a pensar, a olhar, a visualizar. Qual a sua vida dos sonhos? Qual seria a vida perfeita para você? Quais são as pessoas que você quer que esteja com você? Se é uma casa,
Se é um carro, se é o seu negócio, se é na sua vida profissional, se é o seu salário, quanto que você estaria muito bem, confortável, recebendo. Se é a sua família, se é o seu filho, se é o seu marido, se é uma viagem. O que é que você deseja? Sabe, o que é que você olha assim e diz, isso daqui pra mim me deixaria muito feliz. Isso pra mim aqui é uma vida extraordinária, pra mim é isso aqui. Visualize essa vida. Visualize você, com quem você vai estar. Visualize os sentimentos, como você vai estar se sentindo. Visualize essa vida. E quando você visualizar essa vida, desenha. Pega um papel e começa a desenhar. As pessoas não precisam, não é você ser desenhista. Não tô falando aqui fazer o desenho perfeito, mas vai lá e desenha para o seu cérebro começar a entender, sabe, que isso é uma verdade, começar a trazer imagens. Quanto mais você trouxer imagens pro seu cérebro, da situação, porque olha só, gente, o nosso cérebro ele não entende também o que de fato aconteceu, é verdade, do que não. Ele registra e capta imagens. O nosso cérebro ele registra e capta imagens. Eu não sei se você já aconteceu isso com você de repente, você vivenciou uma situação, você parece que eu já vivi isso. Parece que em algum momento isso já aconteceu. Não é porque em algum momento você pode ter pensado e quando isso se materializou, o seu cérebro faz essa conexão. Então isso é muito forte. E é o que a gente chama da lei da atração, mas é o que eu disse pra você. Eu acredito muito em fé e é isso que a palavra do Senhor tá dizendo. Então você desenha, começa a desenhar essa vida que você visualizou aí. Todos esses sonhos, até então aqui são sonhos, né? Tudo isso que você sonha, tudo isso que você deseja. Depois que você já mentalizou, que você desenhou, você vai lá na internet e começa a pegar imagens na internet que mais se aproximem dessa vida que você quer viver. Que mais se aproximem, sabe, se é uma viagem, é uma pessoa, se é na praia, lá na praia, se é um carro, o carro, com qual a cor do carro, sabe, se é no seu profissional, se é a sua loja, digamos que, né, é o seu comércio, como é que vai ser. Procura o que estiver mais próximo do que você idealiza. E ali, uma vez que você tá com essa imagem, você vai montar o seu mural, que é o mural da sua vida. Monta esse mural. Então, quando você montar esse mural vai ser o que vai te motivar todos os dias. Todos os dias você vai olhar para esse mural e você vai desejar viver tudo isso. Você vai desejar, você vai orar, você vai apresentar o Senhor, você vai usar a sua fé e você vai entrar em movimento, você vai entrar em ação todos os dias para de fato você viver isso. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E é isso que ele diz aqui. Olha só, agora que vocês entenderam tudo isso que eu falo, olha só o que o versículo diz. Escreve a visão com toda a clareza possível. Aí tem gente que diz assim, às vezes tem pessoas que chegam pra mim, qual é o seu sonho? Minha família feliz e em paz. Gente, isso não é claro. Isso não tem clareza. Viver feliz em paz não tem clareza nenhuma. Porque talvez pra mim felicidade seja uma coisa, pra você seja outra. Eu digo para o Senhor, Senhor, eu quero viver feliz em paz. O que quer dizer isso? O que é ser feliz em paz pra você? Pra cada um ser feliz em paz pode ser qualquer coisa. Então você tem que ter clareza. O que é viver feliz em paz pra você? Então você tem que ser claro. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando a gente pede mal. Por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal, porque a gente não sabe nem pedir. Então eu tenho que ser claro, específico. O que é que eu desejo? Eu desejo receber de salário X, esse valor. Eu desejo faturamento de meu negócio até dezembro de 2023, faturar X. Eu desejo a compra, é uma coisa que eu desejo muito, obter isso. Seja claro. Viajar para tal lugar, seja claro, específico no que você quer. Então aqui a palavra deixa clara. Escreva a sua visão com clareza. Eu quero estar com meu marido, com meu filho, fazendo isso, nesse ambiente, dessa forma. Seja clara, seja específica. Então escreve, olha só, a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas. Então aqui a gente tá falando do mural. Você montar esse mural.
E isso, gente, é uma prática de pessoas. Se vocês pesquisarem aí, vocês podem pesquisar para vocês verem. Grandes pessoas de sucesso têm essa prática, fazem isso. Então, vai lá, tem gente que pega uma cartolina e vai lá e faz um mural enorme, prega na parede do quarto, atrás da porta do quarto, para ali visualizar e vivenciar aquilo. Eu gosto de deixar o meu mural salvo no meu celular. E aí eu sempre vou lá, dou uma olhada, o que vai acontecendo. Eu vou lá e dou um ok e agradeço ao Senhor porque saiu da lista de pedidos. Gente, eu vou contar pra vocês o tanto de coisa que já aconteceu na minha vida, que saiu do meu mural dos sonhos, é algo assim incrível, incrível. Então muita coisa eu já cheguei lá e já dei um ok. Vou lá e depois, não, preciso organizar. Na verdade, todo ano eu vou lá e atualizo o meu mural do sonho. Às vezes, algum momento que desperta alguma coisa, vou lá e complemento. Quando vai lá e dá certo, eu vou lá e dou um ok. Então, é muito importante você ter essa clareza. Porque você olha pro seu futuro e sabe que você vai viver aquilo. Eu determino muito as coisas boas que vai acontecer na minha vida. Muito, muito, muito. Tanto que, gente, a pessoa pode falar o que for ao meu respeito. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu trabalhei muito, na verdade. É por isso que eu ensino nas minhas mentorias, nos meus atendimentos. A minha identidade, eu trabalhei muito, muito isso. Eu sei muito do meu valor hoje. E em relação a não permitir que a maldade do outro me atinja. Além de ter a proteção, o escudo, o Senhor, ele disse na sua palavra que a gente tem um escudo que ele nos dá, né, ali para nos proteger, nos blindar de todo mal. Além disso, você tem a sua mentalidade formada, que mal nenhum chegará a você. Mal nenhum chegará até você. Porque você é protegida, guardada pelo Senhor. E você sabe quem você é. E quando alguém fala alguma coisa, diz mais sobre o outro do que sobre você. Eu vejo no outro o que eu tenho em mim. Eu consigo ver no outro o que eu tenho em mim. Então, se você está olhando muito pro negativo, pro lado ruim das pessoas, pro lado ruim da humanidade, pro lado ruim do mundo, é porque você precisa fazer uma limpeza em você. O mal existe, gente. Eu não tô dizendo que não existe mal, mas eu não vou viver a minha vida olhando pra tudo que é ruim, me conectando com tudo que é ruim, me conectando com pessoas ruins, senão eu vou acabar vivendo dessa forma também. Então eu me conecto, eu vivo, eu olho pro que é bom pra mim viver o que é bom. É assim que tem que ser. E aí, por isso que a palavra diz, escreve essa visão em tábuas grandes, pra que até quem passe correndo consiga ver. Olha só, a forma que tem que ser. Você, até quem passar de longe, conseguir ver aquilo que você desenhou. Então, para você ter essa clareza tão grande e que você já saiba assim, é isso pra minha vida que eu quero. É isso que eu vou viver. Declarar, determinar. Você tem que mandar isso pro universo. E tem um módulo dentro da mentoria Águia que a gente fala sobre a roda da abundância, que fala exatamente sobre isso. Sobre a questão do crescer, do contribuir, sobre a questão do declarar, do solicitar, do ajudar. E aí é uma roda aí que você indo lá, né, fazendo essa roda girar, você começa a entrar em movimento. Tá? Assim, é algo muito poderoso. E aí o versículo ele continua dizendo: porquanto essa visão se cumprirá no tempo determinado. Lembrado quando fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas? Gente, essa palavra ela é tão forte. Você já notou, você já leu essa palavra lá de Eclesiastes que fala que há tempo para todas as coisas? Que há tempo de sorrir, que há tempo de chorar, que há tempo de chover, que há tempo de fazer sol. Há tempo para tudo. Na nossa vida, gente, olha só, até quem é depressivo, ele não é depressivo 24 horas por dia. Tem os momentos de tristeza, de desânimo, mas tem outros momentos que não tá chorando e nem triste. Então, a nossa vida tem tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Então, do mesmo jeito que há momentos, que vai ser aqueles momentos de baixa, é como você lidar com eles, tem os momentos de alta. E o que acontece? No tempo certo, é o que a palavra diz, no tempo determinado, se cumprirá. O Senhor, ele tem uma promessa na sua vida. E os seus planos precisam estar alinhados aos planos de Deus. E você precisa ter essa visão clara do que você deseja, apresentar ao Senhor essa visão, sabe? Apresentar ao Senhor
esse sonho que você transforma ele em um grande objetivo de vida e que você tem começo, meio e fim. Às vezes tem pessoas, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês, de algo que eu queria muito. Eu só descobri isso depois que eu saí do vale, que eu não falei pra vocês, mas eu gostava muito de estudar. Todo mundo que foi colega minha lá quando estudou comigo, toda uma vida, eu gostei muito de estudar. Eu sempre fui a melhor da minha sala em tudo. Sempre gostei. E quando eu terminei os meus estudos no ensino médio, eu já tinha casado. E aí, o que aconteceu? Quando foi o último dia de aula, eu lembro disso exatamente. Quando foi meu último... Lógico que eu lembrei disso depois do meu processo de transformação, que eu voltei lá pra descobrir quais eram os meus sonhos, que nem isso eu sabia mais. Aí, quando eu desci do colégio, eu desci chorando. No último dia de aula, eu desci chorando, porque eu pensava assim, agora eu não vou fazer o que eu mais gosto, que é estudar. Porque eu gostava muito. Então, no último dia de aula, eu chorei muito. Quando eu desci a ladeira para pegar o ônibus, eu desci assim chorando. Porque eu queria muito continuar estudando. E eu sabia que eu não ia continuar. E dali passaram-se 14 anos, 12 anos, se eu não me engano, que isso saiu da minha cabeça, saiu da minha mente, enfim. Fui viver o processo da vida. E no dia que eu vivi, né, esse vale, no dia que eu fui começar a me descobrir novamente, que eu fui começar a resgatar o que eu gosto. Sabe, porque você vive a vida e você deixa de lado quem é você. E você acaba vivendo pro outro ou pras outras pessoas. E você deixa você de lado. E quando você deixa você de lado e você se dedica só pro outro, você sofre muito. Você não vive bem. Então foi quando eu comecei a me resgatar. Mas o que é que eu gosto? O que é que eu gosto de fazer? E eu comecei esse processo de me descobrir. O que é que eu quero pra minha vida? E aí foi quando veio a minha paixão por estudar, por ler, por conhecimento. E aí foi quando eu peguei e fui e decidi que eu ia fazer minha faculdade. Que mesmo depois de tanto tempo, sabe, de que 14 anos que eu tinha terminado o ensino médio, eu ia voltar, eu ia fazer minha faculdade e eu comecei, mas o que é que eu gosto? O que é que eu quero? Porque eu não queria fazer qualquer coisa só pra dizer que estava estudando, eu queria algo que realmente eu desejasse. Foi onde o Senhor colocou, sabe, começou a despertar, a trabalhar em mim. E eu comecei, Senhor, me mostra, e comecei a me descobrir quais eram as coisas que me deixavam bem, que me deixavam feliz de fato. E eu lembro que no dia que eu fiz a minha matrícula na faculdade, que eu fui lá na faculdade, e no dia que eu fui lá e fiz minha matrícula, eu lembro que eu saí de lá chorando da mesma forma que eu chorei. No dia que eu desci, eu não aguento lembrar disso que eu me emociono. No mesmo dia que eu disse que eu senti a dor de parar de estudar. Só que naquele dia eu tava chorando de alegria, que eu sabia que seria um novo começo. Eu sabia que aquele dia tava abrindo portas grandes pra mim. Eu agradeci muito ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu não sei como eu vou pagar, porque ainda tem esse detalhe, né? Eu não sei como eu vou pagar, mas eu sei que o Senhor vai providenciar. Eu sei que o Senhor vai providenciar todas as coisas. E eu comecei a fazer o meu curso e a partir disso, tantas portas se abriram, gente, que a partir desse dia que eu fiz a matrícula, foi uma porta que se abriu de trabalho, foi pessoas novas que eu conheci. É por isso que eu digo, gente, a gente precisa ter decisão. Precisa da decisão. A gente precisa do movimento. Não é só você pedir, é você agir. Então era algo que eu desejei, apresentei muito, Senhor. Eu pesquisei, até que fui lá e entrei em ação, fiz a minha matrícula e a partir disso muitas portas se abriram. E cada curso, e eu fiz minha graduação. Na verdade, eu já fiz 2 graduações, fiz minha pós, fiz muita especialização, enfim. E até hoje eu não paro de estudar. Porque isso eu gosto, é o que me dá prazer. Eu gosto de conhecimento. E eu lembro que o dia que chegou o meu primeiro diploma, eu tava trabalhando na faculdade. E no dia que o meu diploma chegou, as meninas que estavam lá, elas viram isso. Quando chegou, né, como eu tava trabalhando lá, eu vi a hora que chegou e eu que recebia, porque eu trabalhava na faculdade. E aí, quando o meu diploma chegou, que eu abri a caixa, que eu vi meu nome, eu me ajoelhei
E eu comecei a chorar muito. As meninas todas que estavam lá, elas se emocionaram. Agradecendo, a dizer obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque isso daqui assim, algo muito forte pra mim. Isso daqui representa pra mim. Pode ser só um papel, pra muita gente poder ser besteira, mas isso pra mim representa a minha superação. Representa que eu consegui. Porque o meu desejo partiu de quando eu tava lá naquele vale. Quando eu tava lá naquele deserto. Isso daqui pra mim é o meu reconhecimento de que eu posso qualquer coisa. E eu agradeci muito ao Senhor naquele dia, por aquele diploma. Muito. Porque ali era a realização de um sonho. De um sonho que eu tinha desde criança. Desde criança. E que eu tive que parar por um período de tempo, mas que eu pude realizar. Então, assim, qual é o seu maior sonho? Talvez, quando a gente fala, a gente não tá falando só de riquezas, de bens. Apesar de que isso também é muito bom, é importante. Tenho muitas metas, muitos sonhos que envolvem essa parte. Mas é por isso que você precisa ter clareza. Por que eu tô te dizendo isso, esse exemplo? Não tava nem aqui no meu script pra falar isso pra vocês. Mas o Senhor tocou no meu coração porque eu sei que vai fazer sentido pra vida de alguém. Seja qual for o seu maior sonho, o seu maior desejo, apresente ao Senhor. Corra atrás. Faça. Eu poderia olhar pra minha situação. Eu estava separada, eu estava sem trabalho, eu estava com um filho para criar. E eu poderia olhar para tudo isso e dizer, eu não posso. Eu não consigo. Mas eu olhei e eu dizia assim, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo. Então, desperte em você. Desperte em você. Olha para você, para o que você deseja, para os seus sonhos. E é tempo de viver isso. Sabe, a gente só tem uma vida, gente. A gente não sabe o que é que tem depois. Mas o Senhor, Ele não deu uma vida tão preciosa para cada um de nós. Ele não deu pra gente sofrer. Ele não deu pra gente viver mal. Independente do momento que você viva hoje, desperta, age, sabe, entre em movimento, viva o melhor, porque é isso que o Senhor tem pra nós, viver o melhor. E em relação a essa questão de você ter a sua visualização, de você ter tudo isso, faça. Até hoje, né, desde isso, se foi só um exemplo, eu poderia citar vários outros de coisas que eu consegui através disso. E a minha fé é muito grande no meu Senhor, sabe? E eu sempre falo isso. Antes da gente iniciar qualquer processo, qualquer coisa que a ciência explique, o Senhor já afirma através da sua palavra. Então, desenvolva as 3 áreas da sua vida. Espiritual, a alma e o corpo. Então, tenha fé. Se aproxime do Senhor. Trate da sua alma, trate das suas emoções. Sabe, da sua identidade, dos seus valores, da sua capacidade. E os resultados, eles chegarão. E os resultados acontecerão. Então, qual a importância de ter um mural da vida? Toda. Porque é isso que vai te trazer positividade. E acima de tudo, gente, seja muito grata. Seja muito grata pelo que você já tem. Olhe para tudo que você já tem e comece a agradecer. Desenvolva isso todos os dias. Eu sempre falo isso. Ah, mas, gente, gratidão, a gente desenvolve todo dia. Quando a gente começa a olhar para as coisas boas que a gente tem, a começar a agradecer. Eu sei que deve estar doendo, eu sei que o seu problema deve estar grande demais. Mas não é só isso que tem na sua vida. Tem tantas outras coisas aí na sua vida. Comece a agradecer por essas outras coisas. Comece a agradecer pelos livramentos que o Senhor tem te dado. Comece a agradecer pelas coisas boas que o Senhor tem colocado. E olhe para você e comece a observar o que foi que o Senhor colocou nas suas mãos. Olha só. O Senhor, Ele colocou nas mãos de cada um de nós algo muito importante. Que só você tem. Tem algo em você que ninguém mais tem. Só você tem. E Ele confia nisso que Ele colocou na sua mão para você fazer a diferença. O que foi que o Senhor colocou na sua mão e que Ele quer de você?
Que você comece, sabe, a despertar em relação a isso. Agradeça em todo o tempo por tudo que ele te fez, por tudo que ele te deu, por tudo que ele te concedeu. Quem é grato nas pequenas coisas, gente, isso não é conversinha, não. O Senhor, ele permitiu muito a abundância, coisas grandes. Eu vibro muito, eu sempre falo isso, eu vibro muito por cada... Pode ser a mínima coisa, eu vibro muito. Essa semana, ontem foi terça, foi segunda. Eu chorei muito na presença do Senhor por algo que eu desejei muito da parte do Senhor. Isso, eu sei que é o início, mas eu sei que o Senhor tá agindo. Mas eu sempre digo assim pro Senhor, eu sei que é no teu tempo, mas eu creio. Eu não sei quando, se hoje, se amanhã, mas eu creio que o Senhor vai agir. E cada coisinha assim, cada movimento que acontece, eu desperto em mim essa gratidão intensa pelo cuidado de Deus na minha vida. E o que eu queria te dizer, para de culpar Deus, sabe? Para de culpar Deus. Ai, Senhor, mas por que isso na minha vida? Não é Deus. Deus não faz nada de ruim na vida da gente. Você procura. É a sua colheita. Quer colher diferente? Começa a plantar hoje. Então, que essa sementinha flua no seu coração. Qual o desejo? O que é que você quer pro seu amanhã? E o que é que você tem que fazer? Pronto, o meu desejo é esse. Agora você tem que plantar a sementinha, que regar, que cuidar. Né? Pode vir a chuva, pode vir o sol, pode vir a tempestade, pode vir a seca. Os problemas podem vir. Mas fica firme. Fica firme. Determine. Declare. Profetize. Olha só, sabe o que a palavra do Senhor fala? Que o povo perece se não há profecias. E o que isso quer dizer? O povo perece se não houver profecias? Isso quer dizer o seguinte, que você precisa declarar, profetizar todos os dias na sua vida as coisas boas. Todos os dias. Não espere que outra pessoa, sabe, que tem esse poder. Gente, olha só, isso é tão poderoso. A casa é sua, o casamento é seu, o filho é seu, o trabalho é seu. E por que você tem que esperar alguém, um ser que venha, que o Senhor manda para poder declarar alguma coisa na sua vida? Você tem todo esse poder. Você tem poder para isso. De declarar na vida do seu filho. Sabe? De declarar na sua casa, a minha casa é templo e morada do Espírito do Senhor. O meu filho é abençoado, o meu filho é educado, o meu filho é isso. O meu casamento, o Senhor tem a direção. O meu trabalho, sabe? O meu dinheiro, a minha casa. Declare. A sua palavra é muito poderosa. Ao invés de amaldiçoar, abençoa, declara, profetiza. Que é por isso que a palavra diz que o povo, sem profecia, o povo perece. Declare nas coisas que você tem. Declare em tudo que você faz. Não olha para a dificuldade, mas declara a vitória. Sabe? Declara todas as bênçãos. Isso é muito importante. Então, o que eu diria para vocês nesse processo, para vocês desenvolverem? Talvez alguém olhe pro título da live e vai achar que eu só venho falar de ciência, mas hoje o Senhor direcionou por um outro caminho. Mas o que eu quero dizer pra você, pense positivo, fale positivo, pense e fale. Fale e pense, é a junção do falar e do pensar. Positivo, sempre no lado positivo. Elimine essa palavra não. O que eu acho interessante em relação a essa questão do não, muitas pessoas, eu tenho vários casos de pessoas que não conseguem dizer não para as pessoas e acabam vivendo pelo outro. E sempre falam não pra si. Não sabe dizer pro outro, mas diz pra si. Então, elimine da sua vida, pra você, essa palavra não, esse negativo. Fale e pense positivo. Seja muito, muito grato. Muito grata. E tenha essa visão clara. Desenhe o seu mural. Desenhe ali a mural da sua vida extraordinária. E entre em movimento. Fé mais ação. Fé mais obras. Creia. Acredite. Apresente ao Senhor o seu projeto de vida e faça, haja, entre em movimento.
Certo? Então é isso, minhas queridas. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que o Senhor esteja abençoando todos os seus projetos, tudo que vocês vierem a fazer. E que vocês vivam o extraordinário na presença do Senhor. Um grande beijo, fiquem com Deus até o nosso próximo Café com a Coach.